A Vida Além da Sepultura, capítulo 90. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Atanagildo. Mas volvendo às nossas indagações, devemos crer que o sofrimento de vossos familiares também se deve a excessivo sentimentalismo? Responde Atanagildo: não tenho razões para atribuir aos meus familiares exagerado sentimentalismo, mas também não tenho dúvidas quanto ao seguinte: eles se lançaram desesperadamente sobre o meu caixão mortuário, porque ainda ignorava a realidade de minha sobrevivência espiritual. Quase toda a minha parentela e amigos eram muito afeiçoados à religião católica romana, cujo motivo ainda pensavam pela cabeça dos seus sacerdotes, faltando-lhe, pois, uma infinidade de detalhes sobre a imortalidade da alma. Guardavam ansiosamente o respeito, o receio de ferir o tabu sagrado imposto pelo seu credo, que lhe proibia de fazerem quaisquer indagações sobre filosofia condenadas pela Igreja Romana. Isso é uma magia, né, que eles fazem já para afastar o povo da verdade. Bom, vamos lá. Nada sabiam das reencarnações do espírito ou da lei kármica, ou mesmo, ao mesmo tempo que temiam profundamente qualquer comunicação com os mortos, obedecendo ao mal interpretado preceito de Moisés sobre o assunto, embora nenhum deles fosse hebreus. Acreditava que noutras existências tivessem vivido muito tempo à sombra dos templos religiosos dogmáticos, pois, embora fossem adultos de sentimentalismo, ou melhor, de sentimento, né, pareciam-me crianças de 10 anos atemorizados com o diabo e compurgindo-se com as complicações de Adão e Eva no paraíso. Em minha casa, a família atendia aos preconceitos religiosos como louvável critério, mas, quanto às coisas que ultrapassavam o entendimento rotineiro, os meus queridos atribuíam tudo ao mistério, que não podiam ser desvendados pelos homens. Quer dizer, então, Deus é um grande misterioso. Ele não quer que ninguém saiba de nada. Onde é que está esse pensamento? Se a ciência está aí todos os dias descobrindo coisa nova por permissão dele. Mas vamos lá. Acreditavam em Deus como sendo o tradicional velhinho de barba branca. Vê se Deus pode ser... Esse é o Deus, tal do Deus antropomorfo, né? Eles imaginam a inteligência suprema, eles trazem para um conhecimento humano. Quer dizer, harmonizam no corpo humano. Não tem nada a ver. Deus é uma coisa que a gente ainda não tem condições de entender. Vamos lá. Descansando sobre confortável poltrona, de nuvens alvejadas, e a distribuir graças aos seus súditos, tomados de boa intenção. Vê se pode, né? Qualquer pessoa de bom senso não ficaria dessa maneira. Ia trabalhar, produzir, ajudar, criar empregos. Imagine Deus. Aceitavam submissamente os dogmas dos castigos eternos, que serviam para desagravar as ofensas feitas a Deus por aqueles que ainda não haviam requerido a sua carteira de religiosidade oficial. Vê se alguém pode ofender Deus. Deus não está nem aí para isso. A gente é um nada no universo, na infinidade de coisas. Deus olha para a gente assim com extremo amor e vê que é só ignorância que temos. A única coisa que a gente tem muito demais ignorância. O restante não tem mais nada. Confiavam num céu generoso, conquistado em troca de apressadas conversões, reforçadas por algumas rezas ou orações, enquanto se reservava o inferno para os teimosos, que não aderiam aos seus estatutos seculares. Vê se pode
os pensamentos, né? Mas é o que está por aí. Deixei uma parentela consanguínea entre tios, tias, né? Irmãs, primos, mãe, avós, que por vezes se me dirigiam sentenciosos, advertindo-me fraternalmente do grande pecado de ser um livre pensador ou um renegado da verdadeira religião. É assim que, infelizmente, os católicos foram doutrinados para isso. Né? Pra quem não reza na cartilha de ou crê ou morre. É a cartilha do ou crê ou morre. Lamentavam a minha repulsa às imposições. Por isso que a juventude hoje está cada vez mais afastada da religião, porque os religiosos fizeram isso. Entendeu? Enganaram o povo. Então essa juventude que está vindo aí, elas não aceitam mais isso. Aí as igrejas católicas estão vazias, estão ficando cada vez mais vazias. Porque eles não atendem os questionamentos, não explicam a verdade. A lei universal da reencarnação, milhares de leis, né, divinas. A lei do karma, a lei do retorno, a lei das obras, e tantas outras. Eu tenho um blog aí, onde eu compilei a maioria das leis que estão no Livro dos Espíritos. Vou ver se eu coloco aqui ao final desse texto o endereço do blog. Quem quiser, vai lá e dá uma olhadinha. Lamentavam a minha repulsa às imposições de amigos e conhecidos, que à força queriam me inculcar ideias restritivas aos meus movimentos fraternos e a minha limitada faculdade de pensar. Eu as considerava como inofensivas crianças, ainda presas às delícias históricas da carochinha, que tanto me haviam embalado durante a infância tranquila. Eis os motivos por que não poderia considerar os meus parentes dotados de sentimentalismo falso a honra de minha morte corporal, pois eles eram apenas vítimas de suas própria ociosidade mental, né, sua ignorância espiritual, e por vezes abdicado do seu raciocínio sagrado de almas livres, para só pensarem pela cabeça dos sacerdotes, que ainda viviam em confusão consigo mesmo. Porque os sacerdotes, que não sabem pregar a verdade, é igual o cego guiando o cego. Vai parar onde? Mas é isso, eu vou colocar aqui embaixo do texto, quem quiser dar uma olhadinha lá, consta nos livros dos Espíritos de André Luiz, de Allan Kardec. Eu compilei tudo num blog, está lá, todas as leis que nós recebemos, né? Porque a gente não sabe nada, muito pouco ainda. Então, vamos lá. Esse é o capítulo 90 do livro A Vida Além da Sepultura.